Bom, eu sou a Jaqueline Petrini, eu sou jornalista de primeira formação, esteticista e agora estou migrando para outra graduação, estou indo para biomedicina. E a minha história com a estética é bem curiosa, porque eu venho de uma formação de 10 anos em jornalismo, trabalhando com cobertura nacional e internacional, e depois eu migrei para a área da saúde, beleza e estética. E aí todo mundo pergunta, mas como assim depois de 10 anos? Aí eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás para contar para vocês. Minha primeira formação foi em jornalismo porque a minha primeira paixão é a medicina, né? Então eu sempre prestei vestibulares de medicina e eu nunca passei devido a uma certa dificuldade com a física. E a minha segunda paixão, a comunicação, o jornalismo. Foi quando eu desisti um pouco, né? Esqueci um pouco o sonho da medicina e fui para comunicação. E aí me formei, trabalhei 10 anos, mas nesses 10 anos eu fiquei naquela história, gente, tem o bichinho aqui, a pulguinha atrás da orelha falando saúde, saúde. E aí eu ia fazer uma pós-graduação em Boston para trabalhar em rádio, porque eu nunca fui de TV, nunca fui de impresso, meu negócio era rádio. E um amigo tinha voltado dos Estados Unidos, feito essa mesma pós e me falou, Jaque, a pós é incrível, é muito bacana, mas infelizmente no mercado brasileiro nós não estamos tendo muita oportunidade. Então veja se é interessante, se é viável para você. Quando ele me falou isso, eu tomei um balde de água fria. E aí eu pensei, bom, se não tá tão interessante assim fazer, né, essa pós-graduação e entrar no mercado da radiocomunicação, por que não tentar algo na área da saúde novamente? Aí prestei mais um vestibular de medicina e aí não passei devido à física. Você pega todos os meus vestibulares, é engraçado que ele é ascendente, mas chega na hora da física, ele tem um declive muito grande, assim, eu sei que é uma grande dificuldade. E aí eu falei, bom, vou fazer alguma coisa, vou pensar em algum curso que me dê base para cuidar, para paliar de pacientes. Foi quando eu pensei em fazer um curso livre no Senac, de limpeza de pele. E aí, buscando essas informações, falei, vou fazer. E aí me deu um estralo. Curiosa, né? Jornalista é curiosa. Falei, será que não tem um curso que eu consiga promover ou fazer algo a mais por estes pacientes? Foi quando eu descobri o curso, né, a graduação de Estética e Cosmética na Universidade Anhembi Morumbi. E aí eu tomei a decisão de abandonar o jornalismo e entrar de vez nessa outra graduação. E aí eu resolvi ir para essa transição, conversei em casa com a família e falei, olha, vou largar o jornalismo. Depois de 10 anos, todo mundo falou, como assim? Carreira consolidada. Na época eu estava fazendo uma cobertura internacional, tanto é que eu ganhei tive a bênção, né? Aí acho que o jornalismo ele nos proporciona algumas coisas. E uma das grandes experiências, um dos grandes marcos da história do jornalismo que eu tenho foi ter feito um curso na maior universidade de Paris, que foi a Sorbonne. Então eu tenho um título da Sorbonne de História da Arte devido a um trabalho de jornalista que eu fiz na França. E aí depois de 10 anos consolidada, eu falei, bom, vou trocar, minha família super apoiou, falou, é um desafio, mais 3 anos de graduação, mas vamos lá. E aí eu fui, com a cara e com a coragem, mas aí eu tinha que, né, bancar outra faculdade, então eu consegui, durante ainda 2 anos da faculdade de estética, trabalhar ainda com a comunicação. E aí nesses 2 anos eu conseguia pagar a faculdade de estética e me desvincular cada vez mais da área da comunicação. Quando eu me desvinculei 100%, aí eu ganhei voo solo. E aí dá medo, né? Porque depois de 10 anos você começar em outra área tudo de novo, é uma recriação, é uma reinvenção profissional. E eu já não estava ali mais com 19, 20 anos à beira de começar, eu já tinha 10 anos consolidada no mercado. Mas foi um desafio bom, foi um desafio que me abriu muitas portas e um olhar diferente, porque com esse olhar vem o olhar do empreendedor. Porque todo aluno, eu acho que da saúde, de humanas e de exatas, ele tem um sonho de ter o seu próprio negócio. Mas nem sempre nós temos todas as condições de gerar ou de ter isso. E aí nasce o sonho do empreendedor, nasce o sonho de você ter o desejo de ter o teu próprio lugar.
né, de ter o teu próprio consultório, o teu escritório, seja a tua área de formação e de atuação. Então, com 2 anos de estética, eu comecei a realizar trabalhos home cares. Então, eu tinha um carro e nesse carro eu consegui comprar a minha primeira maca e a minha primeira maleta, que eu brinco que era uma maleta de enfermagem, onde eu colocava um ultrassom, alguns cosméticos e ia na casa dos pacientes atenderem. Então, eu fazia limpeza de pele, drenagem, ultrassom, alguns tratamentos mais leves, digamos assim, porque demandam um certo esforço fazer atendimento home care, por conta do deslocamento, carregar a maca, né, carregar o produto, estar apresentável para chegar na casa do paciente, saber se colocar na casa do paciente. Então eu fiz isso durante 1 ano. No último ano de faculdade, eu tive duas grandes oportunidades. O primeiro foi fazer um estágio supervisionado em 2 hospitais de São Paulo, ambos mantidos pelo Beneficência Portuguesa, que me deram assim grandes experiências no mercado, que foi o Beneficência mantido, o Hospital São Luís mantido pelo Beneficência Portuguesa na Zona Leste de São Paulo, onde eu cuidei e paliei, na verdade, pacientes acamados de gestantes, né, crianças, digamos assim, adolescentes, 19, 20 anos, sendo mães em situações não planejadas, e muitas com depressões pós-parto, e a estética entrava naquele momento para paliar. E na outra, a parte cardiológica, onde tinham pacientes que sofriam ou uma cirurgia, ou tinham acabado de sofrer um leve infarto, ou um infarto um pouquinho mais agudo, e nós paliávamos esses pacientes nesse hospital. Em um segundo momento, eu fui para o estágio do Beneficência Portuguesa, mantido, né, e organizado pela professora Vilma Natividade e pela Márcia Moreno, que são grandes amigas e parceiras hoje, que eram as minhas coordenadoras na época e me levaram para a Beneficência Portuguesa, onde eu fiquei no setor de químio e de onco, que me deu assim uma experiência fabulosa de você ver a estética acontecer na transformação da pele daqueles pacientes. Porque você pega um paciente de químio e de onco, você percebe que a pele está um pouco mais opaca, desidratada, tem a questão da sensibilidade, o emocional já está um pouco mais abalado devido todo o tratamento, né? Às vezes a gente pegava paciente saindo da químio ou entrando para químio, e a evolução desses pacientes durante um processo de estágio, onde num dos últimos dias a paciente chegou e tirou o lenço e falou: olha como tá meu cabelo. Então esse foi um dos momentos que mais marcou toda a nossa equipe, de falar: puta, a gente tá cuidando de paciente, a estética é isso, é paliar, é cuidar e é trazer amor. Então esse foi um dos momentos muito marcantes dentro da estética. E quando acabou essa parte do estágio, eu pensei: por que não empreender agora? E aí eu saí do home care e falei: por que não empreender? E eu frequentava um salão de beleza aqui no meu bairro, eu sou da Zona Oeste de São Paulo, sou de Perdizes, e conversando com a proprietária eu falei: será que você não tem o interesse de eu apresentar um pouco do meu serviço aqui para vocês, para as clientes? Eu apresento uma massagem nas mãos, uma massagem nas costas, para tentar captar pacientes, para começar a formar uma clientela mais ativa dentro da minha estética. E ela falou: eu topo, vamos lá. Só que nesse eu topo, ela falou assim: eu posso te oferecer algo melhor. Nós temos uma sala aqui no salão, que era a sala da noiva, que nós não estamos mais trabalhando, e se você quiser eu posso te sublocar essa sala e você começa a trabalhar no salão como uma participação, e nesta participação você começa a fazer a captação dos teus pacientes, dos teus clientes. Se você achar interessante, nós podemos conversar. E aí, com muito medo, eu falei: eu vou. E nessa de eu vou, eu fiquei 1 ano e meio no salão, captando pacientes, captando nova clientela, fazendo o meu nome no bairro, porque eu já era conhecida por outra segmentação, por conta do jornalismo. E dentro do jornalismo também tinha uma outra aba que era trabalhar no ramo de semijoias, então a veia empreendedora já vinha muito forte comigo, então eu tinha esse conhecimento no bairro também. Mas quando eu fiz a transição e esse salão me aceitou, eu falei: bom, por que não? E aí aprendi horrores nesse salão, sou muito grata à Sônia na época que me abriu essa porta, essas oportunidades, e eu fiquei 1 ano e meio. E aí quando deu 1 ano e meio, a veia do empreendedor bateu mais alto, falando: bom, eu preciso ter o meu lugar, eu acho que agora eu estou pronta. Só que nesse momento de estar pronto, nós estávamos vivendo uma crise financeira absurda no país. Como, é claro, não deixamos de viver hoje. Mas eu falei: como é que eu vou montar uma clínica de estética, um salão de estética, um consultório de estética diante de uma crise econômica? E eu não quero me endividar. E aí pensando, eu falei: bom, não tenho dúvidas, eu vou vender o meu carro. E aí eu falei:
vender o carro, vou ficar a pé, não vou precisar mais fazer home care, tudo bem, a gente se vira por 1 ano, 2 anos e vai ser o que vai dar certo. E aí olha que curioso, eu acho que Deus prepara as coisas na nossa vida de uma forma muito espetacular. Porque tem um bairro, tem um prédio aqui no bairro que eu sempre frequentei e eu falava assim, esse prédio um dia vai me trazer alguma oportunidade. Ele é um prédio comercial, na verdade ele tem um aspecto de prédio residencial, que você olha e fala, não, aqui não é um prédio comercial. E neste prédio estão alocados grandes médicos, grandes cirurgiões e a minha nutricionista na época. E eu falava assim, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou estar aqui. E quando eu saí dessa transição do salão, o primeiro prédio que eu procurei foi esse. E aí Deus preparou, porque tinha uma sala de 34 metros quadrados, nas condições que eu podia pagar, né, dentro de um aluguel. O desafio maior é aluguel, condomínio, a captação de novos pacientes para começar a empreender no mercado, no setor. E eu falei, eu vou, com muito medo, e aí fiquei lá por 3 anos. E nesses 3 anos a estética começa a crescer, você começa a participar ativamente, né, demais da vida do bairro, do prédio. Eu sempre fui muito ativa de todos os congressos, né, eu participo do Estética In, do Estetica, da Beauty Fair, de todos os eventos. Eu até brinco, eu falo para meus alunos assim, se tiver um evento de lançamento de um esmalte numa perfumaria, lá estou eu, porque eu falo que quem não é visto não é lembrado, essa é uma grande verdade do mercado e do marketing. E as oportunidades acontecem na hora certa. Então eu acho que a gente tem que estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então esse network, ele é fulminante, ele tem que estar sempre ativo dentro do empreendedor. E comigo não foi diferente. Eu fiz essa transição, fui para esse mercado, fiquei esses 3 anos neste prédio comercial, fiz inúmeras amizades, grandes pacientes que me acompanham até hoje, mas recentemente, em 1 ano, o proprietário bateu na minha porta e falou, eu quero o imóvel, porque eu vou vender. E aí o mundo do empreendedor desaba, porque do dia para a noite você não está preparado para fazer uma mudança e ser tão radical. Só que ao longo do tempo o mercado vai te dando sinais. Eu entrei no mercado de cursos, eu sou esteticista, mas também sou especialista em harmonização corporal, trabalho muito com gordura localizada, então esse é um dos meus focos, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco mais para vocês sobre outras áreas, outras vertentes que eu estou, mas a gordura localizada e a depilação a laser são um dos meus fortes na estética. E dentro de tudo isso, os dias de harmonização corporal no consultório, com a criolipólise, por exemplo, que é uma das minhas paixões, lotava muito a agenda. Em uma sala de 34 metros quadrados, não comportava paciente, que eu fazia às vezes 12, 13, 14 pacientes no dia de criolipólise. Então eu falei, gente, tá pequeno, não dá. Dia de laser a mesma coisa, como é que eu atendo 15, 16 pacientes de laser para depilação? Então o espaço tá ficando pequeno e as coisas vão se acomodando e Deus vai preparando de uma forma que você vai começando a pensar em trocar de ambiente. E aí quando o proprietário vem e fala, eu quero o imóvel porque eu vou vender, você já tá preparado, só que você não tá 100% certo que aquilo vai acontecer. E aí ele me ofereceu a proposta, eu falei, não quero comprar, não é o imóvel que eu gostaria de ter para estar 100% aqui, né, para o resto da vida, vou procurar outro lugar. E aí existem anjos na nossa vida. Esse consultório que nós estamos gravando hoje, ele foi um desafio, porque no dia que o proprietário do imóvel de 34 metros falou para mim, eu quero um imóvel em 30 dias, eu tinha no máximo 60 para sair, porque eu tinha um prazo de 30 e mais 30 para entregar. E eu falei, o que eu vou fazer? E aí, conversando com um amigo, que é ginecologista, um grande médico da medicina fetal, ele falou assim, olha, eu tenho um imóvel que está fechado, só que são 2, ele é o dobro disso aqui, você vai para quase 80 metros quadrados, você não quer dar uma olhada? A gente conversa, eu te ajudo, eu também preciso de um local para atender, porque ele já aposentou, mas ele faz ainda alguns atendimentos, tanto é que ele atende aqui de quarta-feira comigo. E eu falei, eu posso dar uma olhada. E aí quando eu entrei aqui, eu gelei. Eu falei assim, gente, é quase 80 metros quadrados. Eu saí de 34 com uma sala para 80 com 5 salas de consultório. Como é que eu vou fazer toda a demanda disso aqui? A logística. E aí eu tive que reformar do zero em 60 dias. E aí a vida do empreendedor fica de ponta cabeça, porque eu tinha que atender, eu tinha que reformar um consultório novo, eu tinha que dar conta dos pacientes, eu tinha uma faculdade para reorganizar toda a minha vida. Mas foi tudo no tempo de Deus, e em 60 dias eu consegui entrar e fazer o meu primeiro Laser Day, que foi um dos meses assim mais espetaculares
desde o primeiro mês que eu entrei aqui, deste 1 ano que eu estou no consultório. Então os desafios, eles estão vindo preparados, eles vêm para nos desafiar, né, para nos colocar em situação de alerta e fuga, como o nosso sistema. E eu abracei a causa. Eu falei, eu vou com medo. Não vou falar que é fácil, porque não é fácil. Empreender no Brasil, a gente sabe hoje que é muito difícil, não só pelas questões de fazer a captação de novos pacientes, de ter e manter um consultório financeiramente, mas por conta de questões burocráticas, por conta de questões de impostos, né? E trabalhar certinho, trabalhar conforme manda a regulação e a lei, a gente sabe que é difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu tenho uma equipe fabulosa por trás, né? Eu tenho a minha contabilidade, eu tenho os advogados que me ajudam, tenho a equipe que trabalha comigo e isso deu tudo certo. E aí o desafio vai rolando e as coisas vão acontecendo. E diante de tudo isso, eu recebi algumas oportunidades da minha vida que desde o primeiro dia de aula na faculdade, uma professora me olhou e falou, um dia você vai trabalhar comigo. E eu achava que aquilo era um convite para trabalhar na clínica de estética, ser um estagiário, porque ela é a maior referência na estética no Brasil. Eu estou falando da professora Maria de Fátima, né? Ela que é minha madrinha, minha inspiração na estética, eu não canso de falar isso, toda vez que eu a encontro eu a beijo, eu agradeço, eu me curvo a ela como deve ser, com muita gratidão no coração, e ela sabe muito bem disso. E ela me colocou para trabalhar no maior congresso da América Latina, que é o Esteticá. Então eu entrei para trabalhar no Esteticá há 10 anos atrás, como auxiliar de palco. Mas auxiliar de palco que não subia no palco. Eu era a menina do backstage, eu era uma das garotas da Fátima. Então eu ia toda de branco, com um jaleco roxo, que era da clínica da Fátima, e eu montava carrinhos para os palestrantes entrarem no palco. E isso me tocava muito, porque eu falava assim, todo sonho de estudante na área da saúde é conhecer um palestrante que te é referência, né? Conhecer um palestrante que está em ascensão, que fala das mesmas coisas que você gosta, de uma gordura localizada, de uma celulite, de uma flacidez, ou de um rejuvenescimento, e você tem a oportunidade de estar do lado daquele profissional e fazer networking. Por isso que eu falei lá atrás, olha a oportunidade dos networks, olha como é legal você ter a possibilidade de gerar e estar junto com essas pessoas. E de lá eu comecei, 10 anos sendo backstage. Só que nesse período de backstage, a gente brinca hoje, as meninas da Fátima, que tinha algumas promoções. Enquanto eu montava carrinho durante um período, tinha outras que eram o braço direito da Fátima em auxiliar, como por exemplo, eu tenho uma foto para fazer aqui, tem um palestrante chegando, vamos para a sala VIP. E aí, de garota de Fátima, de ajudante de carrinho, eu fui pro braço direito da Fátima. Então eu ficava ali supervisionando junto com ela as palestras que estavam entrando, assistindo, recepcionando os palestrantes, levando as mídias dos palestrantes pro Media Desk para subir a palestra do congresso. Isso foram 10 anos. E aí em 2022 eu fiquei extremamente feliz, eu gritava de felicidade, que eu recebi o convite para ser co-host do Esteticá 2022. E isso foi assim, olha, até me arrepio, porque são oportunidades que Deus prepara e coloca na tua vida no momento certo. Porque se eu não tivesse aceitado aquela oportunidade lá atrás de falar, eu vou, e há 10 anos trabalhando no backstage, né, por uma remuneração que era o ticket de alimentação, o vale transporte e a oportunidade de estar do lado dos palestrantes com 1 hora de certificado, não tinha preço. Eu não ia pelo o valor da remuneração, eu ia pelo conhecimento, pelo trabalho. E isso me abriu muitas portas. Então, de co-host, de apresentadora, dividir o palco com Maria de Fátima no maior congresso da América Latina foi um dos maiores ápices da minha carreira até hoje, né? E isso foi me gerando muitas outras oportunidades. Né? Hoje eu sou professora, dou aula de criolipólise, aula de depilação a laser, de intercorrências com lasers, né? Com depilação, com outras tecnologias, com outros métodos de harmonização corporal para definição e harmonização. E também a evolução dessa transição do jornalismo. Por que eu falo isso? Porque hoje eu ministro aula, tanto na estética corporal, quanto na depilação, como também em preparar esses profissionais da área da saúde e beleza estética dentro de uma rede social. E aí o pessoal se questiona por quê. E aí eu volto lá atrás dos 10 anos de jornalismo,
Porque quando eu me formei em jornalismo, toda a base, toda a documentação, todo o preparo vinha muito das redes sociais. Então, aí eu vou entregar até minha idade aqui pra vocês, né? Vinha lá do MSN, um pouco do ICQ, veio lá do Facebook quando nasceu, que foi o boom na época. Então eu já trabalhava com as redes sociais, e aí quando eu migrei para a área da saúde, beleza e estética, veio a oportunidade de juntar a deficiência que eu tinha percebido no mercado da estética, desses profissionais usarem as redes sociais para se promoverem, captarem, venderem, se posicionarem como profissionais nas redes sociais, e a dificuldade da comunicação. Então eu juntei o útil ao agradável. Então hoje, formada pelo Google, formada pelo Instagram e pelo Facebook, eu sou assessora de redes sociais para os profissionais da área da saúde, beleza e estética. Então tem essas duas vertentes. Tem a Jaqueline empreendedora, tem a Jaqueline que é professora atuante na área da estética, né? Da harmonização corporal, da depilação a laser, e tem a Jaqueline que ensina pessoas, ensina profissionais a se posicionarem nas redes sociais. Então acho que a gente abraça as coisas de uma maneira conforme a nossa paixão e a nossa estética nos deixam permitir. Nunca saí muito deste conceito da estética. E até hoje eu brinco, se ainda me deram uma oportunidade, se ainda tiver saúde e força, eu ainda vou para mais um vestibular de medicina, porque eu ainda quero ajudar muito e muito mais pessoas na área da saúde, beleza e estética. E aí quando a gente fala de parcerias, de encontrar novos anjos, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre optei pela ciência, pelo estudo, pela segurança e pela tecnologia, claro. Existem empresas no mercado que são altamente confiáveis e compatíveis com aquilo que eu me proponho e eu proponho para os meus pacientes. Que eu acredito que quanto mais segurança eu der para os meus pacientes, quanto mais tecnologia e estudo eu apresentar, melhores serão os meus resultados, os resultados dos meus pacientes, sem colocar ninguém em risco e em sofrência. E aí que entra a minha história com o Grupo Medical Sun, com essa família que me abraçou de uma forma lindamente, em um momento muito especial da minha vida, na qual eu fui apresentada, e eu posso dizer que até apadrinhada ou amadrinhada, se é que existe essa palavra, mas aqui eu até batizo, pela Daniela Moleiro, uma grande amiga e parceira, um excelente profissional que eu tenho um grande carinho e admiração, que me convidou a conhecer um pouco mais sobre o Grupo Medical Sun. E hoje eu conheço a Medical Sun em uma certa profundidade, né? Por conta do carinho, da família, da tecnologia e por conta das tecnologias que essa empresa nos proporciona. Faço uso da tecnologia, daqui a pouco eu mostro um pouco mais para vocês em uma delas. Sou uma das speakers do Grupo Medical Sun, com muito prazer e com muito carinho hoje, com uma responsabilidade muito gostosa, porque o grupo me deixa muito à vontade de trabalhar, né, com essa tecnologia que eu sou speaker. Foi um desafio muito grande e eu confesso que desafios me movem e desafios com uma empresa que te dá todo o suporte, que te dá todo o carinho, te deixa muito à vontade de trabalhar, te move muito mais. Então a minha relação com a Medical chegou em um momento muito especial, apresentado pela querida Daniela Moleiro e também por uma querida amiga e parceira, que é a doutora Natália Previato, na qual me conduziram ao Grupo Medical. E que hoje eu tenho a honra de dizer que eu visto a camisa do Grupo Medical Sun e eu uso as tecnologias e eu tenho excelentes resultados e eu vou apresentar para vocês esses resultados muito em breve, porque tem muita coisa boa, muito novo estudo chegando para vocês e dizer que quando uma empresa confia em você, quando uma empresa te enxerga, não só como profissional, mas como pessoal, essa empresa é diferenciada. Essa empresa, ela te coloca em um grau de situação e de conforto onde ela te dá a liberdade de trabalhar. E a Medical Sun é uma empresa que acreditou no meu trabalho, é uma empresa que falou, não, vem cá, nós vamos conversar e nós vamos fazer desta forma, conduzindo passo a passo, degrau a degrau, a maneira que tinha que ser construída uma relação de confiança mútua, uma relação onde gera-se conteúdo, onde geram-se estudos e onde nós vamos apresentar cada vez mais resultados para os nossos pacientes através de tecnologia, inovação e muita ciência.
E aqui do meu ladinho tá nada mais nada menos que a minha maravilhosa Criodermis, que é uma das minhas paixões na estética, que é a criolipólise, fazer harmonização corporal, onde eu trabalho com o sistema de placas, que é a Criodermis, que eu tenho aí o conceito de fazer harmonização. E aí é um protocolo exclusivo da clínica Jaqueline Petrini, que é fazer a harmonização de fora para dentro com a Criodermis, onde eu crio associações e nessas associações existem outras tecnologias também da Medical Sun que potencializam os resultados junto com a minha criolipólise. Tudo isso desenvolvido, né, junto, é claro, com muito estudo, muito protocolo, muita definição dentro da argumentação de fazer com que o paciente se saia, né, ali com o resultado desejado, com a harmonização perfeita, dentro de tudo aquilo que ele espera. Então, sempre a associação da tríade, olhar para o paciente como um todo, criar harmonização de fora para dentro desse protocolo exclusivo que eu faço com a crio de placas da Medical Sun e as associações. E dentro dessas associações estão por chegar novas tecnologias no consultório. Uma delas é a Thernacold T-Car da Medical, que já está chegando no consultório para potencializar também os resultados com a Criodermis, onde serão aplicadas em tratamentos pré, durante e pós-criolipólise. E uma outra tecnologia que também está chegando, como eu falei para vocês que eu sou speaker da marca, é o Racon, o laser de depilação com 4 comprimentos de ondas diferentes no mercado, que vem também para ajudar a potencializar não só os resultados da depilação a laser, mas também ajudar no clareamento e, claro, né, na remoção do pelo como um todo para todos os pacientes. Cara, falar de sonho, de desafio, é muito pessoal. Mas eu sempre fui muito sonhadora. Eu sou geminiana, tá? Eu mudo da água pro vinho, eu sou 8 ou 80, mas eu sou muito pé no chão quando eu preciso ser. Então a minha história, resumidamente, nesse período de 10 anos da transição do jornalismo e quase os 10 que eu me aproximo dentro da estética agora, se fosse resumir, eu resumo assim. Nada foi fácil na minha vida. Eu venho de uma família muito simples, onde eu tive todo o incentivo dos meus pais, nunca me faltou nada, nem estudo, nem conforto, nem viagem, mas uma família mais simples, que não sonhou com muitas coisas na vida, né? E eu sempre fui muito sonhadora. E nessa de sonhar, eu sempre me sonhei ajudando. Então eu tive grandes oportunidades na minha vida, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, e se eu pudesse resumir dos sonhos que eu ainda quero conquistar na minha vida, que é uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, é poder ajudar o próximo. E a frase que mais define isso é dividir, compartilhar para multiplicar. Eu acredito que se eu passar esse conceito para mais pessoas, se eu conseguir ajudar mais pessoas dentro dessa minha trajetória na estética, o meu coração vai ficar mais aquecido. Por quê? Porque é só ajudando que a gente cresce. E a gente cresce espiritualmente, a gente cresce mentalmente e a gente cresce involuntariamente. Quando eu falo nesse involuntariamente, eu quero dizer de crescer olhando para o próximo sem pensar no que vai nos beneficiar. Então é claro que eu ainda tenho muitos sonhos. A gente estava brincando aqui nos bastidores, eu quero morar em Roma, eu sou apaixonada pela Europa, eu sou apaixonada por Roma. E por que não viver o sonho de ter um estético em Roma? Não é impossível. Se eu trabalhar e se eu pensar e se eu focar nisso como a veia da Jaqueline empreendedora, talvez isso ainda seja possível aos longos dos meus próximos 40, 50 anos. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, pensando no hoje, eu sou muito grata a tudo o que me aconteceu. E eu sou muito intensa naquilo que eu vivo hoje. Então, todas as oportunidades que eu tenho hoje, de estar palestrando nos maiores congressos, de ser parceiras de grandes marcas de tecnologia, como de empresa de indústrias cosméticas, de estar sendo convidadas para grandes eventos fechados, de ser reconhecida como speaker, né, de ser um influencer da área, isso já me aquece demais. Isso já me faz crer que tudo que eu investi de estudar, de agregar, de multiplicar para dividir, está sendo concretizado. Eu só quero multiplicar para ajudar outras pessoas que, assim como eu no começo, não teve muitas condições de ajudar essas pessoas, que elas também consigam realizar os seus sonhos. Eu acho que esse é o sonho da Jaqueline empreendedora, da Jaqueline que sonha com um futuro melhor para muitas pessoas e que, se Deus quiser e Ele permitir, eu consiga realizar. Nada é por acaso nessa vida, eu sempre fecho minhas aulas dessa forma.
Então, se for para definir Jaqueline e Medical junto, que seja uma parceria de estudo, de inovação, de agregação e de multiplicação, para que quem dá a tecnologia no grupo Medical ajude o profissional que quer ajudar outros profissionais a crescerem junto. E essa fundição e esse acoplamento, essa sinergia cresça para só multiplicar. Porque empresas como o Grupo Medical Sun, com esse coração, com esse carinho, com esse olhar mercadológico, e não só mercadológico, mas também para o profissional que precisa se destacar e crescer, agregue e ajude a que eu agregue outras famílias a crescerem junto com o Medical, que Jaqueline e Medical consigam crescer muito mais e a multiplicarem e fomentarem muito mais o nome da tecnologia medical no Brasil.